Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 13. Eu gosto muito desse capítulo e eu estava meditando aqui, o Espírito Santo me moveu a ler ele agora. Então a palavra diz assim, eu vou ler a partir do versículo 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, aqui, o apóstolo Paulo, fala ao povo de Coríntios, na primeira carta que ele escreveu, ele fala sobre o amor cristão, que aqui eu estou lendo na linguagem de hoje, porque eu achei mais fácil, das pessoas compreenderem, porque na linguagem tradicional ela tem algumas palavras que tem, que é difícil de entender. Então, para você compreender um pouquinho melhor. E ele fala aqui que a pessoa que ama, que ela tem o verdadeiro amor de Deus no coração dela, ela é paciente, bondosa, ela não é ciumenta, não é orgulhosa, não é vaidosa. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas, não fica alegre, quando alguém faz algo errado. Então, quando a gente tem o amor de Deus no nosso coração, a gente se entristece. Quando a gente vê que pessoas fizeram escolhas erradas, pessoas permanecem na mágoa. Infelizmente, tem pessoas que ainda agem como crianças. Aqui Paulo disse, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Só que muitas vezes, infelizmente, pessoas adultas agem com infantilidade, sem maturidade. Paulo diz, também em uma de suas cartas, que quando nós éramos meninos, ele fala sobre o alimento, Ele compara a nosso crescimento na nossa vida espiritual como a de um bebê, bebês espirituais, Que um bebê, ele precisa ser cuidado. Primeiro ele toma mamadeira, depois ele passa para as papinhas, para as frutinhas, até que ele chega numa fase em que ele ingere um alimento sólido, Quando ele já tem os dentinhos, quando ele consegue segurar uma carninha na mão, quando ele consegue morder, Aí a alimentação dele é outra. Então ele compara o alimento sólido, é aquele que nós conseguimos comer
ingerir sozinhos. Assim é a palavra de Deus. Nós devemos ingerir, nos alimentar dela todos os dias. Nós não podemos, de vez em quando, voltar lá e querer tomar um leitinho. Não. Nós não podemos voltar a gatinhar. Nós precisamos caminhar, prosseguir para o alvo, que é Cristo. Nós precisamos ter este amor no nosso coração, que tudo suporta, espera e crê. Aquele amor que é bondoso, aquele amor que é paciente, né? Então a gente vê quando pessoas oram por nós, quando pessoas não desistem de nós, até a nossa conversão, até nós tomarmos, né, a decisão de seguir a Cristo. E quando nós entramos, né, para uma igreja, pessoas nos acolhem, oram conosco, nos orientam, nos ensinam, nos auxiliam a ler a Bíblia, nos auxiliam, nos instruem, né? E é isso que Deus espera de nós. E o verdadeiro amor, né, como diz a palavra ali, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele não se ensoberbece, ele não tem soberba, ele não tem orgulho, ele não é ciumento. E por isso que eu digo que muitas vezes as pessoas voltam a ser infantis, em algumas voltam, né? A gente tem que seguir exemplos da criança. Quando Jesus ele falou que o reino dos céus era dos pequeninos, Jesus falava da pureza do coração da criança, que a criança não guarda mágoa, a criança não guarda ressentimento. Você vê as crianças brincando? Você já observou? Eles brigam, um quer o mesmo brinquedo, o outro chora, mas daqui a pouco até se tapeiam, mas daqui a pouco tá tudo bem, eles estão brincando de novo. A criança não guarda mágoa, né? A criança não guarda mágoa. E outro exemplo, a criança, ela fica profetizando. Se você prometer algo para uma criança, que você vai dar um brinquedo para ela fica falando o tempo todo. Ela fala para quem chegar na casa dela, você sabia que a fulano diz que vai me dar um brinquedo? Ela chama a existência sem ela ver, gente, isso é a fé. É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós sabemos que vão acontecer na nossa vida. É isso que a criança faz. Quando você promete algo para ela, ela fica ali crendo que ela vai receber. E ela fica falando, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E ela olha para a pessoa, ela faz que nem aquela viúva, né? Que foi atrás do juiz iníquo, que ele não julgava a causa de ninguém. Mas por ela insistir, ele disse, eu vou julgar a causa desta viúva, pela insistência dela. A criança é assim. A criança não desiste. E se você prometer algo para ela, toda vez que ela te vê, ela vai te lembrar. A criança é assim. Às vezes você pediu algo para Deus, de repente você não recebeu porque você pediu mal. Então diga, Senhor, lembra aquele pedido que eu fiz? Tudo eu sei que é no teu tempo. Mas se eu pedir errado para gastar nos meus próprios deleites, eu quero que o Senhor me perdoe, que o Senhor me dirija a orar da maneira certa. Então nós precisamos rever as nossas atitudes, refletir na forma como nós estamos procedendo. Será que eu não estou às vezes sendo infantil em algumas coisas? Porque aqui ele disse, quando eu era criança, eu falava como criança. Eu sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. Só que infelizmente tem pessoas que não. Tem pessoas que de vez em quando retrocedem. Passam a ser infantis, ciumentas, briguentas, né? Querem disputar o mesmo brinquedinho. E não é assim que as coisas funcionam. Nós devemos crescer espiritualmente, nos libertar de mágoas, como Paulo disse aqui, que quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo.
Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, né? Então, assim, ó, não fique irritado, não guarda mágoas. Então, quem ama verdadeiramente e tem o amor de Cristo no coração, ela perdoa. Ela consegue liberar o perdão. Ela consegue pedir perdão mesmo sem ela ter errado. Mas ela vai lá e pede perdão. E a outra pessoa quebra, desaba, chora e diz: eu que deveria te pedir perdão. É assim que Deus trabalha. Às vezes as pessoas resistem, né? Eu não vou pedir perdão, não fui eu que errei. Pois é. Mas se nós temos o verdadeiro amor de Cristo no nosso coração, nós devemos dar o primeiro passo. Jesus também não devia nada. Ele era perfeito, como diz a palavra, mas quando vier aquele que é perfeito, todo imperfeito, né? Como desaparecerá. Jesus é o único que foi perfeito. Não teve pecado, não pecou. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. A palavra diz em tudo. Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Ele nos mostrou que é possível sim dizer não. Quando Jesus, ele foi tentado, o que ele disse para o diabo? Cara a cara com o capeta lá no deserto. O diabo mostrando para ele as coisas. Isso aqui, ó, se você prostrado me adorar, e Jesus deu o que? A palavra para ele. Porque o diabo também conhece a palavra. Não se esqueça que Satanás, ele é um anjo caído. Ele conhece a palavra e muitas vezes ele vai tentar usar a palavra para te confundir. Por isso que no devocional de ontem eu falei: observa tudo e retém o que é bom. Verifique se está aqui. Se tiver escrito aqui, amém. Se não tiver, ligue as suas anteninhas. Então, tudo nós devemos ver se realmente está escrito aqui. Se não está aqui, fuja. Então, nós precisamos, né, estar voltados a Deus. Saber que cada um de nós tem dons diferentes. Nós somos únicos, pessoas únicas que Deus criou. Nós somos diferentes, não tem ninguém igual a nós. E para cada um Deus deu dons, Deus deu talentos, né? Habilidades que vêm de Deus. Visto que as suas capacidades naturais vieram dele, elas são tão importantes espirituais quanto os seus dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento e só precisou do impulso correto para exercitá-las. Então nós temos dons, nós temos talentos e Deus espera usar cada um de nós. E se você não exercitar os seus músculos, uma comparação, eles enfraquecem e atrofiam. Da mesma maneira, se nós não utilizarmos as habilidades, as capacidades que Deus nos deu, nós vamos perdê-las. Quantas pessoas se perdem porque não exercitam, não leem a palavra, não oram. É o exercício do cristão. É ler a palavra, é orar, é ser grato, é ter este amor fraternal no seu coração, esse amor incondicional. É praticar os dons, as habilidades que Deus nos deu. Dizer: Senhor, qual que é o meu propósito? Me usa e me mostra, me direciona. Me usa da maneira que o Senhor quer me usar. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concebidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Não se envergonhe do ofício que você exerce, pois ele lhe foi dado pelo Senhor para promover o sustento do seu lar. Você já pensou? Eu estava meditando aqui e o Espírito Santo estava conversando comigo. Eu vou usar um exemplo. Os garis, as pessoas que tem algumas cidades que ainda tem, né, os que coletam o lixo, saem correndo dos caminhões, né, onde a minha mãe mora ainda é assim.
Aqui onde eu moro tem containers que vem o caminhão e recolhe, mas tem as pessoas que varrem a nossa cidade para manter ela limpa, organizada. É um trabalho digno. Se não fosse eles recolher o lixo que muitas vezes você joga no chão, você deixa o teu filho jogar no chão, a cidade ia virar uma porquice. Você já pensou nisso? Você já ensinou o teu filho? Filho, coloca o lixo aqui, ó, na lixeira, no container, não joga no chão. Guarda o papel, o panfleto que você recebeu na rua. Se você não tem uma lixeira perto, guarda na tua bolsa. Depois você coloca no teu lixo em casa. Mas não joga no chão. Amanhã uma pessoa vai ter que varrer, alguém vai ter que limpar. A educação vem de casa, vem de nós. Não adianta você sair e olhar. Tinha vezes, quando eu saía de manhã cedo para ir no culto, meu Deus, eu olhava assim, as calçadas, era deplorável. Era restos de lanches, bebidas, garrafas quebradas, vômito, cocô de cachorro na calçada, que a gente tinha que cuidar, olhar para o chão para não se sujar no caminho da igreja de manhã. Era triste, gente, triste. Mas quem é que fazia isso depois? Que ia recolher e limpar toda essa porquice, a sujeira que alguém fez? Essas pessoas, que muitas vezes não são valorizadas, não ganham um bom dia, não ganham um agradecimento. Pois é. Então, eu estou usando um exemplo simples aqui, de uma profissão que deve ser reconhecida, né? Ser agradecidos a eles quando eles estão varrendo, dizer muito obrigado porque você está limpando a minha cidade, você está mantendo a nossa rua limpa. E quantas pessoas passam por eles, né, e fazem que não tem ninguém ali. Mas é ele que limpa a sujeira que você faz lá na rua muitas vezes. Então ensine o teu filho a valorizar as pessoas, os catadores de reciclagem, colocar o lixo separadinho lá dentro dos containers, nos cestos, para que eles recolham e já levem a sacolinha certa, sem precisar ficar ali rasgando, abrindo. Já estão no lugar, né? É o sustento deles. Então nós precisamos ter consciência disso. Isso é só um exemplo. E é um trabalho que eles não devem se envergonhar, porque é um trabalho digno. É um trabalho digno deles e muito bonito, porque eles estão ali fazendo algo que eu não gostaria de fazer e nem você. Mas eles estão fazendo, alguém está fazendo no nosso lugar. Então, aquele dom, foi um dom que Deus deu para eles, um ofício que ele exerce de manter assim numa igreja. Existem pessoas que limpam, que cuidam, que organizam, que tem que limpar, né? Então, assim em todo lugar na tua casa, se você não limpar, se você não puder pagar para alguém fazer, você vai ter que fazer. Então, todo serviço, todo trabalho, todo ofício, ele é digno. Digno, sim, de ser reconhecido, né? E ser grata pela pessoa que vem limpar a tua casa, vem fazer a comida para você, aquela pessoa que faz uma vianda que você compra e você não tem tempo de cozinhar, ser grato pelo ofício de outras pessoas, para você ver como nós precisamos dos dons e dos talentos de todos. Assim é no reino de Deus, Deus precisa de todos. Tem vários ministérios de intercessão, né? Oração, visitação em hospitais, evangelismo, limpeza, tem vários. E Deus precisa de todos. Então, se você não exercitar eles, você vai perdendo eles, você vai atrofiando como um músculo. Então, independente da peculiaridade do seu trabalho, veja nele um campo fértil para propagar uma vida segundo os desígnios de Cristo. Você tem valor para o reino, todos nós temos. E esses dons e esses talentos nós devemos usar em benefício do reino, porque Deus deu para todos nós. Então, reflita nesta palavra. Leia 1 Coríntios 13, reflita nas tuas atitudes, como você tem agido, como você tem pensado, sentido,
com infantilidade ou com maturidade. Nós precisamos refletir nas nossas atitudes, sim. Não adianta as pessoas terem o espírito natalino, fazerem obra de caridade só no Natal. Não adianta. É todos os dias. As pessoas precisam de alguém que estenda a mão, de alguém que dê uma palavra. É isso que Cristo espera de nós. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Pai, que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor refaça com que elas venham refletir nas suas atitudes, que elas reflitam, Pai, em 1 Coríntios 13, que tenham esse amor no seu coração, que elas consigam olhar para o próximo com amor, que elas possam ter o coração limpo de mágoas, de ressentimentos e ter a bondade, a fé, a esperança no seu coração, aquele amor que tudo suporta, espera e crê, como diz a tua palavra. Que essas pessoas, Pai, sejam alimentadas pela tua palavra e conduzidas pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.